Alvina, você pode descrever o seu dia a dia de trabalho aqui? Claro. A Casa 1 é uma república de acolhida para jovens de 18 a 25 anos que são expulsos de casa pela orientação sexual e identidade de gênero e se divide também num centro cultural, né? Então eu trabalho na república de acolhida e no centro cultural. Então acordo cedo, né, tenho a minha rotina pessoal. Depois eu vou para a República de Acolhida, passo lá, converso com os moradores, vejo as demandas, né, as questões de alimentação e outras demandas de um dia a dia mesmo, de um espaço onde mora 12 jovens. Né? Às 10 horas, 10 para as 10 mais ou menos, eu abro aqui o Centro Cultural, já chego, faço um cafezinho para a gente, né, e para quem chega. Vou vendo os atendimentos, quem está chegando. Hoje a gente entrega até uma senha, né? Para não ter nenhuma questão de quem chegou primeiro ou não, a gente entrega a senha, vai vendo quais as demandas. Vou fazendo os atendimentos, não é só eu, tá, gente? A gente trabalha de manhã, em especial a Madalena, assistente social, está sempre junto. Então a gente divide aí os atendimentos. São atendimentos diários, todos os dias tem. Né? Quando não tem esse atendimento, a gente vai também fazendo outras atividades aqui no Centro Cultural. Essas atividades, a gente vai orientando as pessoas que chegam também sobre o trabalho do Centro Cultural. Tem várias atividades de segunda a sábado. E aí a gente vai orientando, né, as pessoas a participar, vendo qual o perfil, o que você gosta, o que você não gosta. E, inclusive, esses bate-papo que faz parte também do atendimento, a gente vai entendendo também o que as pessoas gostam, né? De repente, alguém nos traz que, olha, eu gosto muito de música. E em algum momento vamos pensar numa atividade relacionada à música. Um centro cultural, ele é regado, claro, a cultura diversas, né? E a gente prioriza muito, né, na Casa 1 esse formato de estamos trabalhando com todas as pessoas, com pessoas vulneráveis, mas elas merecem todo o nosso respeito e todo o nosso cuidado com as atividades que acontecem aqui dentro. Então, as pessoas que nós atendemos, elas são sempre prioridades, né? E inclusive no quesito cultura, que todos nós achamos muito importante. E quem são as pessoas atendidas nesse espaço aqui? As pessoas atendidas são muitas pessoas, né? Acredito que você esteja perguntando sobre perfil. A maioria são pessoas LGBTQIAPN+, que nos procuram. Geralmente, boa parte são pessoas que estão em vulnerabilidade ou extrema vulnerabilidade. Também tem pessoas que não estão vulneráveis e que também nos procuram para atendimento e para as atividades aqui no Centro Cultural. Então, também tem empresas, pessoas que vêm conhecer, pessoas de outros estados. Então, todas as pessoas que chegam são atendidas de alguma forma, né? Para cada pessoa um tipo de atendimento. Também recebemos muitas doações. Então, vem alguém trazer uma doação. Não deixa de ser uma pessoa atendida, que a gente faz aquele primeiro acolhimento, agradecimento, fala sobre o nosso trabalho, porque algumas pessoas vê na rede social, né? E vem, mas não sabe exatamente o que fazemos. Então, quando eu as recebo, eu sempre procuro explicar um pouquinho do nosso cotidiano. Mas o público, assim, a maioria do público mesmo são pessoas que estão em vulnerabilidade ou extrema vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, pessoas que moram em centros de acolhida na região, e fora também da região da Bela Vista. Vem muitas pessoas de longe para fazer o atendimento do serviço social, com o serviço social, e a gente vai entendendo e também vai direcionando, encaminhando, endereçando, tanto para o Centro Cultural mesmo, mas para a rede de serviços que existe na região. Mas a maioria das pessoas são do bairro ou são de fora? A maioria das pessoas são aqui do centro de São Paulo mesmo, mas vem pessoas de fora também. E existem outras iniciativas como a Casa 1 que fazem essa rede de apoio e trabalham pelo coletivo aqui no Bexiga? Existe sim. Como a Casa 1, acredito que não. O nosso trabalho é diferenciado, inclusive, por ter atendimento de serviço social dentro de um centro cultural. Então, esse eu acho que é um grande diferencial nosso. Mas existe outros serviços, sim. A gente, inclusive, trabalha em rede, né, com outros serviços aqui da região.
Inclusive, você falou sobre o pessoal da UBS que vem fazer Isso. reuniões. Hoje, por exemplo, né? Hoje, na terça-feira, tem reunião dos idosos da UBS Humaitá. Essa reunião é feita aqui na Casa 1 desde 2000, acho que 2018, por aí. E então é um trabalho em rede, não é o público LGBT. São senhoras, poucos senhores, né? Que geralmente quem cuida mais da saúde são as mulheres, então é um grupo majoritariamente feminino, né? De senhoras do bairro que vem fazer essa reunião. A gente cede esse espaço desde sempre, né? E hoje, inclusive, tem a festa junina do pessoal da UBS, que daqui a pouco vai estar bombando aqui fora. E a gente faz um trabalho em rede, sim, vários contatos, não só eu, mas a nossa equipe de trabalho, né? Tem muito contato com outros serviços do bairro. E na sua vida, você teve contato com esse tipo de espaços ao longo da sua trajetória? Sim, alguns, né? Eu trabalhei há muitos anos atrás numa casa de acolhida e nessa casa de acolhida foi o momento que eu tive um contato maior, inclusive com o público LGBT+, em especial com as mulheres trans. Então foi ali que tudo começou, esse meu contato, esse meu olhar, né? Sobre as pessoas LGBTs que são, infelizmente, sofrem muito preconceito, marginalizadas às vezes. E foi um período da minha vida que eu tive muito afeto, né? Eu trabalhava à noite, então era um momento que eu conversava muito com as pessoas, né? A noite toda você encontra, né? As pessoas perdem sono e tudo mais, aquela rotina que a gente também tem, que às vezes perde, mas nós estamos num outro contexto, né? E eu conversava, eu batia muito papo. Ali não era um trabalho, eu nem era assistente social, eu era educadora social. E a gente tinha um contato muito próximo. Então foi nesse momento que eu me vi trabalhando com as pessoas que têm um acesso tão difícil a tudo, que as portas são tão fechadas. Então, eu vejo que aquele foi o momento que eu comecei a trabalhar com o público LGBT+. E você percebe uma vida comunitária aqui no Bexiga? Sim, percebo. Eu vejo o Bexiga como um lugar mais interiorano, assim, né? Eu estou aqui há 42 anos e não me vejo morando em outro lugar. É coisa de aconchego, acontece muitas coisas que é da grande São Paulo, mas eu vejo que acontece muitas coisas que é mais de interior, de lugar gostoso, de você andar pelo bairro, ainda ver aquelas casas, alguém na porta batendo papo, né? Eu moro em edifício, em prédio, mas eu tenho um contato muito próximo com as pessoas, inclusive que moram no meu prédio. Então, eu tenho essa coisa de... Eu estou em São Paulo, essa coisa, São Paulo bombando, eu brinco sempre, mas é algo bem de interior que eu trago comigo e encontrei um lugar que isso ainda existe. E eu espero que continue existindo, apesar dos arranha-céus que está subindo cada dia aqui no bairro, eu espero que a gente nunca perca esse lado gostoso que é o Bexiga, que é um encontro, né, de tantas culturas e que as pessoas são tão bem-vindas. E como começou sua relação com o bairro? Olha, eu vim em 1982 para São Paulo, né? Muito jovem, eu e meu marido. Eu não sei se São Paulo nos escolheu, se nós escolhemos São Paulo, não dá nem para explicar muito, né? A gente veio para cá muito jovem, né? Tive filhos, a vida seguiu, muitas questões, muitas dificuldades, mas eu não me vejo longe desse lugar, né? Tanto é que quando a gente vai para o interior, quando eu tinha crianças pequenas, eles também foram adolescentes que sempre amaram o Bexiga. Então, quando a gente passava de uma semana, eu quero voltar, mãe, eu quero voltar para São Paulo. E as pessoas do interior, às vezes, nem entendiam muito isso, né? Como vocês gostam daquele lugar que é visto na TV como um lugar de muita violência? Eu não consigo ver o bairro que eu moro nessa violência toda. Eu sei que ela existe, a gente, sabemos de tudo que está acontecendo, mas eu sou uma pessoa muito esperançosa, assim. E como eu moro aqui há 42 anos, eu particularmente nunca sofri tanta violência diretamente, então não tem nem como descrever. Acho que eu fui assaltada uma vez, então acho que sou uma pessoa extremamente privilegiada, né? Então eu ando com muita tranquilidade. Às vezes, né, tem gente que fala: Alvina, você sai na rua 2 horas da manhã, que eu já saí.
Gente, eu saí. Claro que eu não saio com uma tranquilidade toda de que eu tô andando às 10 da manhã, mas já precisei e fui, né, aqui pelo bairro. Eu conheço muita gente. Então, eu me sinto segura onde eu moro, mesmo com as dificuldades que a gente tem. Eu não estou minimizando a violência, tá, gente? Eu estou dizendo que quando você está no contexto ali do bairro, você está inserida como eu estou, diferente de outras pessoas. Eu tenho uma inserção no bairro de estar muito ligada diretamente com várias pessoas, né, que eu nem sei exatamente o que elas fazem às vezes, mas oi, dona Alvina, olá, dona Alvina. Então, se eu sair 2 horas da manhã, eu vejo alguém que me conhece. Então, eu sinto essa segurança. Não é uma coisa que eu faço sempre, tá? Mas já aconteceu de eu ter que sair de casa de madrugada para dar uma força para alguém que está precisando. É bem ali no meu entorno mesmo. Eu não vou sair andando longe. Mas se precisar, eu saio e não tenho... Eu não tenho esse medo todo, né, que a gente vê e que é passado também para as pessoas que não moram em São Paulo. Então, quem nunca veio em São Paulo e fala, eu vou lá, nossa, eu estou indo para um lugar de risco. Eu não vejo assim, mas eu sei que a violência existe e que precisa melhorar, tá, gente? Eu só não me vejo nesse lugar que eu estou inserida num lugar tão violento. Eu vejo Bexiga como um lugar muito afetuoso e que as pessoas ainda conseguem se relacionar de uma forma diferente de outros bairros de São Paulo. Quando eu ando em alguns bairros, assim, principalmente esses lugares que dizem em lugares nobres, para mim lugar nobre é o que eu moro, né? Você não vê ninguém na rua, você não vê, se você precisar de ir numa farmácia, você fala, ai, não tem ninguém. Aqui não, se eu preciso ir na farmácia ali do lado, você vai, tem gente na rua, tem bar aberto, tem gente sentada na calçada, batendo papo, e é isso. E você costuma andar pelo bairro? O que você gosta de fazer aqui pela região? Ah, eu gosto. Andar a pé, eu quis perguntar. Eu ando a pé, gente. Eu não sou uma pessoa nem muito do carro, nem do metrô, que eu não gosto muito de andar de metrô, eu não gosto de ficar fechada, então isso é uma coisa. Eu já não ando quase de metrô, eu gosto de andar a pé. Então eu vou muito, ando pelo bairro, vou em algumas feiras, né? Eu procuro fazer as minhas caminhadas tudo por aqui. Gostaria muito que aqui tivesse um parque, um lugar onde eu pudesse caminhar mesmo, fazer a minha caminhada de exercício físico. Porque a caminhada que eu faço é um caminhar pelo bairro. Vou na Feira do Bexiga, vou na Feira do Livro, vou na Paulista, né? Ando por aqui. Né? Sempre, isso eu faço sempre, desde sempre. Mas eu gostaria muito, né, que saísse o nosso Parque do Bexiga, enquanto eu ainda posso caminhar bastante para eu desfrutar desse sonho. Né? Porque falando em sonho, um dos sonhos é ter um parque para caminhar. Porque eu não vejo um lugar na Bela Vista porque eu possa caminhar sem ter que esperar o farol abrir ou fechar. Então, existem 2 tipos de caminhada. O caminhar num parque, que é mais para seu bem-estar, de saúde e tudo mais, e o caminhar no dia a dia, que é uma das coisas que eu faço muito. Eu ando bastante, caminho bastante e conheço um pouco, sim, do bairro que eu moro. E algum lugar especial? Eu gosto muito de andar nas praças, de ver as feirinhas que tem por aí. Mas eu gosto mesmo do lugar que eu moro ali. Às vezes vem visitas e falam, nossa, aqui tem muito barulho. Eu falo, gente, aqui tem muito movimento. Então eu gosto, não me incomodo se tem alguém com karaokê lá na calçada, assim. Não é uma coisa que eu acho ruim. Então eu gosto de caminhar aqui na 13, caminhar por aí. Desbravar o bairro. Não fala aqui da Casa 1 até a Condessa de São Joaquim, porque esse pedacinho eu já sei onde eu vou pisar e que eu não vou tropeçar. O tanto que eu ando neste pedaço, né? Subo e desço várias vezes no dia. Então esse já é a minha rotina mesmo, né? Eu brinco que eu sei todas as pedrinhas que tem ali no caminho. Essas são as pedrinhas fáceis do caminho. E você mora no mesmo endereço que você sempre morou? Eu moro há 26, 27 anos nesse endereço, mas eu sempre morei aqui no entorno. Então, eu estou há 42 anos e eu nunca mudei. E eu mudei, acho que 3 vezes de casa, assim, né? Mas não num espaço muito pequenininho aqui do Bexiga. Então, eu moro há 42 anos neste bairro. Quando fui procurar um apartamento na época, né? Saiu o financiamento, vamos comprar um apartamento. Eu não conseguia olhar em outro lugar.
né? Eu só procurei aqui. As pessoas falavam, mas você pode ver em outro lugar, né? Eu já tinha algumas amigas, né? Que a gente vai chegando, principalmente nós que viemos eu de roça e de interior, você chega, você constrói alguma redezinha ali, aí as pessoas começam, Alvina, você vai procurar em bairro. Eu falo, gente, mas eu gosto daqui, para mim esse é o meu bairro. Então eu consegui achar um lugar que eu gostei, que eu gosto, e tô lá, faz 27 anos no mesmo lugar. E como você chegou ao Bexiga mesmo, assim? Por que o Bexiga? Eu não cheguei no Bexiga, assim, eu vou morar no Bexiga. Eu tinha 19 anos, eu não conhecia São Paulo. Meu marido tinha alugado na época, né, meu namorado tinha alugado um kitnet aqui no Bexiga. E eu vim conhecer São Paulo, né, e aí é o Bexiga. Então, eu vim para cá, para o centro de São Paulo. Eu não sabia, né? Vou ser muito sincera, eu não sabia se era o Bexiga. Eu vim conhecer o lugar que eu ia morar, aqui era na Brigadeiro Luiz Antônio, bem aqui no comecinho da Brigadeiro. Eu vim conhecer o lugar. Depois eu fui começando a entender o bairro, saber onde eu estava, né? O que acontecia aqui. E como eu gosto meio de desbravar, assim, né? Mesmo com 19 anos, com muito medo, né? Porque eu tinha muito medo, né? De tudo. Para falar a verdade, eu tinha medo, às vezes, de sair na rua quando eu cheguei. Mas é porque eu não conhecia. Você chega, você vê esse tanto de prédio, você vê esse movimento todo, você fala, onde eu vou morar? Eu ainda tinha o silêncio do interior na minha mente, né? Então, às vezes, eu sonhava que eu estava lá no interior, né? E depois isso foi acalmando, eu fui entendendo onde eu estava, percebendo que o lugar que eu estava é um lugar muito bom, né? E aí foi indo, né? Fui trabalhando, fazendo muita coisa manual, porque tinha muita dificuldade de ver trabalho mesmo. Então eu comecei fazendo trabalhos manuais, fazendo uma coisa ou outra, para ganhar uma grana, aí vem os filhos, vem a faculdade, fazer uma faculdade, porque eu não fiz antes de vir para São Paulo. Todos os perrengues de quem faz uma faculdade, sem muita rede de apoio, assim, né, de familiares mesmo por perto. Isso eu não tinha, era eu, meu marido, a cara e muita coragem mesmo. E a sua faculdade que você se formou, qual é o curso? Eu fiz pedagogia há uns 28 anos atrás e trabalhei pouco tempo, né, dando aula numa escola muito pequenininha, tradicional, aqui no Largo São Francisco, Externato São Francisco. Trabalhei um período, foi um período muito complexo, foi na época que meu filho adolescente ficou doente, né, ele faleceu, então foi um período muito complexo e eu, para falar a verdade, eu não quis prosseguir na aula, mas eu sempre tive esse lado, não de assistente social, aí é assistencialismo, mas eu sempre tive isso enraizado em mim, né, que eu trouxe, que eu aprendi com a minha mãe, sem ela falar, mas ela me ensinou muita coisa. Então eu tinha muito esse lado, e no fundo eu tinha vontade de fazer a faculdade de serviço social, mas eu fiz pedagogia na época. Conheci a Casa 1, entrei na Casa 1 para trabalhar e fiz a faculdade de serviço social, mas eu fiz com 57 anos. Né? Então eu terminei faz alguns anos, eu não vou ficar lembrando muito de número, faz alguns anos, eu tenho 62, vou fazer 62, tem gente que demora para falar quando vai fazer, eu já falo que eu tenho 62 antes da hora, porque eu não tenho problema nenhum com a minha idade, eu inclusive falo muito, né, que os meus 62 anos eles não me representam, porque eu não me vejo com 62 anos, eu sou muito grata por estar nessa idade, com toda a vitalidade que eu tenho, com toda a força de trabalho e muita vontade de fazer muitas coisas na vida, né? E uma das coisas que para mim foi uma conquista muito grande é a faculdade de serviço social. Eu fiz presencial, terminei durante a pandemia, no finalzinho ali, estava terminando, veio a pandemia, para quebrar, né, para falar, olha, você vai ter que passar por mais uma, você vai ter que fazer pelo menos meio semestre ou 4 meses online. E eu não sou uma pessoa que sabe usar as ferramentas, eu aprendo um pouquinho a cada dia, mas eu não tenho aquela vivência, né? Eu não nasci com a tecnologia, então não é tão simples, mas foi mais uma barreira que eu consegui quebrar, né? Com a ajuda de pessoas mais jovens, mais conectadas do que eu, e algumas pessoas me ajudaram bastante, e eu terminei online, fiz a colação de grau aqui, eu e Madalena, que trabalha comigo, a colação foi aqui no meio do salão da Casa 1,
né? Então, são desafios que a gente precisa enfrentar, né? São nossos enfrentamentos. Eu falo que a gente tem enfrentamentos a todo momento, alguns mais fáceis, outros mais difíceis. Esse, para mim, não foi um enfrentamento fácil por conta da pandemia, foi todo um contexto. Mas também não foi tão difícil, eu acho que você percebe que você tem pessoas também a seu lado, né? Eu falo que o meu trabalho é em rede, o não trabalho também é em rede, porque a gente tem amigos, tem pessoas que nos apoiam. Isso é uma conquista, né, de quem chegou em São Paulo, eu e meu marido, os dois bem jovenzinhos, com muita cara e coragem. Hoje eu vejo que eu construí uma rede tão grande de pessoas queridas, pessoas especiais, que é algo que não tem valor, assim, para se falar. Qual o valor disso? É inexplicável, né? Então, a minha graduação, que é o que eu amo, é a do serviço social. A outra foi maravilhosa, foi muito boa, mas não era exatamente o que eu gostaria de estar trabalhando hoje. Como foi esse incentivo do seu marido? Do meu marido. A gente já está junto há muitos e muitos anos, né? E ele sempre me incentivou, tudo que eu decido fazer, ele tá junto, da mesma forma que ele decide, a gente tá trabalhando junto, né? Eu acho que um casamento, uma união, estar junto, todas as formas de amar e de amor, ela só se perpetua ou fica ali se houver respeito e uma pessoa incentivando a outra. Eu lembro que eu entrei na Casa 1, como eu falei para vocês, eu tinha formação em pedagogia, e isso não me dá o direito de atuar como assistente social. Então, eu tinha um curso superior, que isso dá direito a você ser técnica em alguns serviços, né? E começou a me incomodar profundamente, porque todas as pessoas me viam como a dona Alvina é assistente social. Eu falava, gente, eu não sou. Isso por um período só, tá? Acho que meses, ou 2 meses, 3 ou 4, alguma coisa assim. E eu cheguei em casa um dia e falei pro meu marido, eu preciso fazer uma faculdade, porque lá na Casa 1 as pessoas ficam me chamando de assistente social e eu não sou. E isso tá mexendo comigo, tá me incomodando, eu tenho que toda hora falar, gente, eu não sou assistente social, não, tá? Aí eu falei, eu tô pensando nisso. E vim trabalhar novamente. Quando eu cheguei em casa, isso eu falei acho que na hora do almoço ou um dia antes. Quando eu cheguei em casa, ele tinha feito xerox de todos os meus documentos, tinha ido na faculdade FAI da Vila Mariana, que eu tinha feito a graduação anterior, organizou todos os meus documentos, eu cheguei, ele falou, olha, tá aqui a pastinha, é só você ir na FMU e fazer matrícula. Eu já tô falando o nome da faculdade, porque foi lá que eu fiz, tá, gente? E aí eu fui. Eu não sabia, né, também, falei, nossa, fazer matrícula não é assim, tem vestibular, né? Quantos anos eu sem pegar um livro, assim, né? A não ser outro tipo de literatura, mas para fazer um vestibular, não. E fiquei muito também preocupada, porque eu sempre me cobrei muito, né? Então, não dá para não passar no vestibular. Como que eu vou explicar se eu não passar? Ai, meu Deus. Como que eu vou explicar para eu mesma também, né? Aí fui, conversei, levei documentação, fiz o vestibular, passei, né? E fui fazer a faculdade. Então, ele foi meu grande incentivador, porque, na verdade, ele me entregou o envelope e falou, faça a sua matrícula, olha, tá tudo aqui, você não vai precisar andar atrás de nada. E fiz o vestibular, passei, fui muito bem recebida num grupo de pessoas, né, de alunos e alunas da faculdade que me receberam com muito carinho e respeito. Na primeira sala que eu estava, eu era a pessoa com mais idade, né, então foi muito receptível. Eu falei, nossa, aqui eu tô quase entre amiguinhas aqui, né, e amigos. Porque é um curso mais de mulheres mesmo, tá, gente? Acho que só tinha 2 homens na minha turma. Eu consegui avançar um semestre, um belo dia, alguém da secretaria foi lá e me chamou, falei, me chamando, mas a notícia era boa, né, gente? Eu saí do primeiro semestre, já fui pro segundo, porque eu já tinha feito algumas matérias, encontrei novamente um grupo de pessoas muito queridas, que me receberam muito bem, mas nessa turma tinha mais gente da minha idade, tinha mais uma, e que a gente tem contato até hoje. Então essa foi a graduação que eu amei muito, que eu fiquei muito orgulhosa quando eu tive um carimbo, sabe? Você faz o encaminhamento, pá, lá tem o número. Essa conquista, porque é uma conquista, principalmente quando você tem mais de 50 anos, né? Eu terminei acho com 57 e fazer presencial.
né? Uma luta, né? Não é fácil, pagava faculdade, eu era voluntária praticamente na Casa 1, então eu levava meus bolinhos, vendia dentro da sala de aula. Eu não sou extremamente empreendedora, isso eu nunca fui e não vou ser, mas eu gosto muito de fazer coisas, né? Fazer trabalho manual, fazer bolo, além do meu trabalho aqui. Então eu aproveitava, vendia os bolinhos, pagava faculdade, foi ótimo, assim, foi maravilhoso. Eu sou muito grata mesmo, assim, né, ao meu companheiro de vida, e a mim mesma por ter tido essa coragem. Então eu me agradeço, porque às vezes eu faço umas coisas que eu falo, ai, como eu consegui? E dá certo. Na maioria das vezes dá certo. E você comentou sobre a inspiração da sua mãe. Por que que ela te inspirou, mesmo que seja sem ser dizendo, tinha sido na prática, você comentou? Então, minha mãe é uma pessoa, né, ela do interior também, nasceu em fazenda, foi para a cidade já com os filhos todos criados. Ela não saía de casa, ela era de pouca conversa, né, ela passou todos uns perrengues na vida, de perder 2 filhos, tal, de doenças que na época não tinha a vacina. Então, ela vem de todo esse contexto de sofrimentos, né, gente? De uma mulher que criou 8 filhos, perdeu 2, mais um monte de sobrinhos. Então, teve uma época que na minha casa tinha mais de 20 pessoas, que o irmão mais velho conta, e ela foi segurando todas as barras, numa resignação que eu falo, como pode? Como ela pôde viver o que viveu e ser quem foi? E dar o exemplo que deu. Então, a minha mãe benzia as crianças, a minha mãe fazia vasinhos de planta de erva medicinal para doar, ela reciclava quando ninguém reciclava. Então, ela foi trazendo para a gente os exemplos de assim, olha, recicla. Não, ela reciclava e a gente via ela reciclar. Ela gostava de planta, a gente via ela plantar e não falava para a pessoa, olha, você veio me pedir uma plantinha, um remédio? Você pode ter o seu. Ela não falava dessa forma. Ela doava o remédio lá, a plantinha, e falou, leva essa para sua casa. Né? A hora que ela tiver grande, você pode usar. Enquanto não tiver, você vem pegar aqui. Então, ela tinha muita atitude. E eu acredito muito que criança, adolescente, aprende muito com atitude e às vezes até menos com as falas, porque às vezes a fala, ela é um pouco... Dependendo da forma e da hora que a pessoa, que seja a mãe, a tia ou a avó, vai falar, às vezes é uma fala contraditória, irritadiça, e então ela nos ensinou muito com esses exemplos que eu trago para a vida. Né? Ela é meu exemplo de vida, ela já não está entre nós aqui, mas eu acredito que onde ela estiver, eu sou grata por tudo que ela nos ensinou, assim, em todos os sentidos, em ética, né? Ela era uma pessoa extremamente ética, no sentido amplo da palavra. Se eu perguntar, Dona Alice, você sabe o que é ética? Talvez ela ia falar para mim, não, nunca ouvi essa palavra. Mas ela tinha a ética inserida no seu dia a dia. Ela e meu pai. São pessoas lindas. Diante de todo esse contexto, né, de dificuldades, né, que a gente sabe que existem aqui, você já pensou em desistir desse trabalho por algum desafio ser muito grande ou algo nesse sentido? Não, nunca, assim, é uma resposta incisiva, não e jamais. Os desafios, eles existem em todas as profissões. Na profissão que eu atuo, eu acredito que ela é gritante, né? Porque eu estou atendendo pessoas que geralmente encontram muitas portas fechadas. E quando ela encontra uma porta aberta, que é o atendimento, é a escuta qualificada, essa pessoa, às vezes, ela vem decidida a te desafiar até em alguns momentos. Não estou falando de todos os atendimentos, mas tem atendimento que é desafiador, né? Mas não é comigo. Não, eu não costumo, não faço isso, eu não personifico, não é com a Alvina. É com a vida, é com as políticas, é com o lugar que essa pessoa não está inserida. Ela não gostaria de estar ali na calçada, na praça, dentro de uma barraca, ela não gostaria de não ter um lugar para dormir. Então a questão não está comigo. Como eu sou a pessoa que vai receber esse ser humano que não deveria estar passando pelo que está passando, então algo vai vir para mim. Em alguns momentos vem ameaças, mas ela não está me ameaçando.
ela está ameaçando a situação que ela está vivendo. Né? Então, eu sou a primeira, eu cheguei, eu estou aqui na porta, eu entro na sala. Então, existe sim, já fui muito ameaçada, né, de ter que ir para casa. Alvina, você quer que a gente vá junto com você, tal, tal. Mas eu acredito muito que não vai acontecer nada comigo fisicamente, nem não vai acontecer. Porque foi aquele momento de muito estresse, de muito sofrimento. Por essas e outras que eu jamais vou pensar em desistir. É o que eu gosto, é o que eu amo fazer, né? Gostaria de ter só atendimentos que as pessoas viessem para falar sobre um documento, mas não, eles são cheios de dificuldade, de sofrimento, de tristeza, de raiva, de decepção, né? De preconceito. Então, quando eu chego nessa pessoa que tem aquela... que eu falo, eu tô disposta, eu vou te ouvir, né? Que aí isso passa um pouco, né? Por isso que eu acredito muito que ninguém nunca vai fazer nada comigo assim. Já passei por muitas situações. No dia seguinte, a gente encontra aí nas ruas, porque eu encontro muita gente que eu atendo. Eu tenho algo que é diferente, assim, da maioria das pessoas, né? Que trabalha comigo, talvez. Tem algumas que moram no bairro, claro, mas eu moro muito próximo do meu trabalho. Eu estou dizendo aqui do Centro Cultural, que é onde eu atendo o público em geral. Então, eu moro muito próximo. Então, eu encontro muita gente no bairro. Eu lembro, há uns anos atrás, que uma pessoa que me ameaçou, não era nenhuma pessoa LGBT, por sinal, me ameaçou, que ia me jogar uma pedra e tal. E estava em iminência mesmo de jogar. Aquele dia eu fiquei um pouco mais apreensiva, porque a gente tem uma coisa de preservação da vida e da nossa segurança. Eu vou até onde eu acho que dá. Aí passou um tempo, passou uns dias, eu estava indo no sacolão e encontrei essa pessoa sentada com outro. Cheguei nele e falei, e aí, vamos conversar? Ele, ai, dona Alvina, eu falei, não, vamos conversar sim. Você acha que é justo eu querer ir no sacolão, ir na farmácia, no mercado e ficar com medo de você? A gente precisa conversar, seriamente, né? Se eu te fiz alguma coisa, peço desculpa, mas eu não me lembro. Então, acho que a gente precisa entrar num acordo. Eu quero ter liberdade no lugar onde eu moro. E você tem a sua liberdade. Mas eu não quero ficar dependente de sair de casa e olhar na rua para ver se eu estou vendo alguém. Aí ele me pediu desculpa, né? Conversamos, eu fui para o sacolão, voltei para minha casa. Durante a semana atendi essa pessoa várias vezes, né? E isso passou. Isso é um caso. Tivemos outros e outros. Mas eu sempre chamo para conversar depois. Essa conversa não pode acontecer quando a pessoa está enraivada, nervosa. E eu achei, de novo, aquilo não era para mim. Por isso que eu tive essa postura de não ter medo de conversar no dia seguinte, 2 dias depois. Né? Então, desistir de jeito nenhum. Eu gosto muito do meu trabalho. E às vezes nem vejo o dia passar, eu chego aqui, às vezes o pessoal fica ouvindo, ó, tá na hora de ir embora. E com relação a grupos mais conservadores, você tem algum exemplo? Você já viveu alguma situação nesse sentido de Sim. agressão ou preconceito, quer que seja? Sim, agressão física nunca, mas algum tipo de agressão sim. Eu já conversei com muitas pessoas que estão extremamente preconceituosas, conservadoras. E de alguma forma eu vou tentando, eu acho que, né, a experiência de vida e de trabalho faz com que também eu consiga conversar com essas pessoas também. E tentar, de alguma forma, amenizar um pouquinho, né? Para que a gente precisa acreditar que as pessoas, em algum momento da vida, vai mudar, né? Não que eu vou plantar ali, vai nascer uma florzinha, vai ser maravilhoso. Não vai, né? Mas nós estamos aqui o bairro é maravilhoso, tudo, mas existe também, né, gente? A gente tem as pessoas, algumas religiões, sem falar especificamente de nenhuma, que eu respeito todas elas. Mas assim, existem os grupos. E eu tenho um diálogo até que razoável, até com pessoas que são muito conservadoras.
Mas o meu objetivo nesses diálogos é que essas pessoas repensem um pouquinho em algumas atitudes. A gente não vai melhorar o mundo e nem falar, essa pessoa mudou completamente, mas quando a gente consegue plantar alguma coisinha ali naquela mente, às vezes em algum momento da vida tem aquele despertar, olha o que eu estava fazendo. Eu não tenho dificuldade de dialogar, de jeito nenhum, até com pessoas que são extremamente conservadoras. Não que eu concorde, tá? De jeito nenhum. Para finalizar, algum sonho, alguma perspectiva, futuro diferente do que você está vivendo agora? Eu não sou uma pessoa muito de sonhos, assim, né? Eu acho que eu já sonhei muito na vida. Não sou uma pessoa sonhadora. Mas claro que a gente tem alguns, né? Eu sem nenhuma demagogia, eu tenho um sonho que preconceito diminua, né? Que o racismo que as coisas vão mudando, né? Que o público que eu atendo, em especial o público LGBT+, sofra menos violências, que as pessoas possam andar na rua e ser quem são sem ter medo de nada, né? Sem ter medo de ser achincalhadas. Essa é uma coisa bem assim, de sonho que relacionado mais ao meu trabalho. Né? Mas aí, se não tem os problemas, quem você vai atender? Espero que ninguém se preocupe com isso. Sempre vou ter trabalho. Eu gostaria de não ter alguns trabalhos. Então, esse é um sonho, sim, né? De não ver pessoas feridas fisicamente e emocionalmente. Isso é um sonho. Com relação à minha vida pessoal, eles foram realizados, a maioria deles. Então, eu não tenho grandes sonhos, né? Então, a gente, né, eu penso que é muito importante a gente sonhar em ter saúde. Acho ótimo, né? Então, que eu tenha, que as pessoas à minha volta tenham, né? Que o meu filho, que me respeita muito, a minha nora, agora vou ter uma netinha, que ela venha para esse mundo aprendendo já desde a barriga da mãe dela a respeitar todas as pessoas e respeitar a humanidade. Né? Então, esses são sonhos que eu aprendi na vida e que eu fui tentando ao longo dela colocar. A gente pratica os sonhos, né? Não adianta você ter sonhos e colocar eles na gaveta. Então, é tentar fazer com que os sonhos eles sejam realizados. Os meus são poucos, assim, mas ao mesmo tempo eu entendo que eles são poucos, mas são grandiosos. E eu tenho muita vontade de ver algumas coisas acontecerem. Eu sempre falo que você trabalha na casa 1, com pessoas expulsas de casa. Eu gostaria de não ter esse trabalho. Eu amo o meu trabalho, mas o sonho que ninguém fosse expulso de casa, gente, né? Que esse é um sonho que eu tenho, sim, uma pessoa de 18 anos não ser expulsa de casa porque chegou para o grupo familiar, ou para a mãe, ou para a avó, ou para a tia, e fala, olha, eu sou essa pessoa. Não, então a partir do momento que você falou quem você não fica mais aqui. Então esse é um sonho, de eu ter um trabalho como assistente social, mas que não precisasse trabalhar com pessoas jovens expulsas de casa. Então esse é um dos meus sonhos, sim. Que a Casa 1 exista de uma outra forma, talvez em algum tempo.